Olá, eu sou o professor Thiago Bevilacqua e a gente vai resolver nesse vídeo essa questão da VUNESP, que diz: para calcular a distância entre duas árvores situadas nas margens opostas de um rio, nos pontos A e B, um observador que se encontra junto a A afasta-se 20 metros da margem, na direção da reta AB até o ponto C, e depois caminha em linha reta até o ponto D, a 40 metros de C, do qual ainda pode ver as árvores. Tendo verificado que os ângulos DCB e BDC medem, respectivamente, cerca de 15 graus e 120 graus, que valor ele encontrou para a distância entre as árvores, se usou a aproximação raiz de 6, aproximadamente 2,4. Vamos colocar os dados que o exercício nos deu aqui. O que ele quer observar, o que ele quer descobrir realmente é a distância entre os pontos A e B, né, as árvores localizadas nos pontos A e B. Então já vou colocar um X aqui, que é o que a gente quer saber. Ele disse que o observador se afastou do A na direção da reta AB, em direção a C até o ponto C, caminhando 20 metros. Então esse pedaço aqui vale 20 metros. E do C até o D ele andou 40 metros. Além disso, o exercício passa para a gente que os ângulos DCB, lembrando que o ângulo é sempre o do meio, então DCB, o ângulo está aqui, vale 15 graus, e que o ângulo BDC mede 120 graus. Bom, como eu sei dois ângulos desse triângulo BCD aí, eu vou descobrir o terceiro ângulo, que eu vou chamar de alfa. Pela soma dos ângulos internos do triângulo aí, a gente sabe que 15 graus mais 120 graus mais alfa é igual a 180 graus. Então, o alfa vale 180 menos 135, 45 graus. E aí, pela lei dos senos, a gente consegue descobrir o valor de x pensando assim, que o lado BC, que é x mais 20, sobre o seno do ângulo oposto, o ângulo oposto ao lado BC é o ângulo de 120 graus. Então, seno de 120 graus é igual ao lado CD, que vale 40 metros nesse exercício, sobre o seno do ângulo oposto, que é o ângulo alfa, seno de 45. Por isso que a gente precisava calcular ali quanto que era esse terceiro ângulo. O seno de 120 ele é igual, pelas propriedades do círculo trigonométrico, e a gente consegue deduzir de algumas outras formas também, mas o importante é lembrar que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus, que é o seu suplementar. E o seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. Ele é um daqueles ângulos notáveis, daqueles ângulos fundamentais. A gente precisa lembrar ainda que o seno de 45 graus vale raiz de 2 sobre 2. E aí, continuando na nossa expressão, eu chego na conclusão de que x mais 20 sobre o seno de 120 graus, que é raiz de 3 sobre 2, é igual a 40 sobre o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Vou multiplicar cruzando aqui para simplificar. Então a gente fica com x mais 20 vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual a 40 vezes raiz de 3 sobre 2. Multiplicar dos dois lados por 2 para cortar esse denominador e passar esse raiz de 2 dividindo da esquerda para a direita, e dividir os dois lados por raiz de 2. E aí eu fico com x mais 20 igual a 40 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 2. Racionalizando o denominador, aí eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. E aí eu encontro x mais 20 igual a
40, raiz de 6, porque é raiz de 3 vezes raiz de 2, sobre 2. Ou seja, x mais 20 igual a 20 vezes raiz de 6, e ele falou para a gente usar raiz de 6 igual a 2,4 aqui no enunciado. Então, 20 vezes 2,4. Continuando aqui do lado, só para usar o espaço melhor, eu tenho x mais 20 igual a 48. Então, x igual a 48 menos 20, 28 metros. Que é a resposta do nosso problema. Então, respondendo, ele está perguntando que valor ele encontrou para a distância entre as árvores. Ele encontrou 28 metros para a distância entre as árvores.